Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário de Teresópolis e Diário TV. Policiais da 110ª Delegacia de Polícia aqui no município prenderam um homem acusado de estupro. A vítima, uma menina de apenas 12 anos. A informação foi divulgada agora há pouco no site da Polícia Civil. De acordo com informações da assessoria da instituição, esse homem foi acusado do crime de estupro de vulnerável e havia contra ele um mandado de prisão preventiva pendente. Segundo os agentes, esse homem, que trabalha como motorista de transporte por aplicativo, abusou sexualmente da sua afilhada de apenas 12 anos. Olha só isso. A menina é filha da empregada doméstica que trabalhava na casa dele. Também, segundo informações da polícia, ele a teria ameaçado, dizendo que ela não poderia contar para ninguém ou a mãe perderia o emprego. Segundo a Polícia Civil, esse crime ocorreu em Teresópolis e o homem fugiu para o bairro do Riachuelo, na zona norte do Rio de Janeiro, e estava escondido na casa do irmão. Ele foi preso quando saía para mais um dia de trabalho como motorista de aplicativo. Outra ocorrência que terminou com um acusado de crime preso foi envolvendo um caso de furto, receptação, desmanche de veículo furtado. Bom, essa história começa com esse carro aí. Gol prata, placa LNP 8052, um Gol Special, ano 2001. Falamos dele na edição anterior do boletim. Esse carro foi furtado no bairro de Quebra-Frascos durante a madrugada de quarta-feira. No início da noite de quinta, quando a gente já estava aqui com o boletim no ar, esse carro foi recuperado. A gente deu notícia do furto e esse carro foi recuperado, porém, em partes apenas. Haviam retirado rodas, faróis, volante, maçanetas, diversas peças. Quer ver, a gente tem as imagens aqui. O carro foi encontrado. Essas imagens são já do desdobramento dessa história. Esse carro foi encontrado jogado em um barranco às margens do rio Paquequer, lá na região do Matadouro. Olha ele aí agora. Lá na região do Matadouro, como você vê, né, como dizem no popular, depenado. Tiraram várias peças. O outro carro, também tudo indica, oriundo de furto, estava no mesmo lugar. Essa Fiat Uno e 4 portas, atenção, se você perdeu um carro desse modelo para bandidagem. Lá no Matadouro, nas margens do rio Paquequer. Mas como essa história terminou? Essas peças aí, no meio dessas peças aí estão algumas ferramentas que pertencem a um policial militar aqui de Teresópolis, lotado no batalhão de choque do Rio de Janeiro, que nesta sexta-feira percebeu que havia sido vítima de furto, de um ladrão. Ele começou a investigar a história e chegou até um jovem do bairro do Matadouro. Ele, apurando a informação, chegou até o rapaz que reagiu à abordagem do policial, entrou em luta corporal e tentou, inclusive, tomar a arma do policial. Ele conseguiu conter o acusado, acionou o reforço aí do 30º Batalhão de Polícia Militar e o homem foi encaminhado para a delegacia e na residência dele estava todo esse material. Essas rodas aí de magnésio, né, essa estrelinha ali, são daquele Gol prata, furtado no bairro de Quebra-Frascos, esse veículo, olha só. A gente tem uma outra imagem que a gente mostrou ontem, não está aí hoje, mas dá para ver que são aquelas rodas ali, estavam nesse Gol, bateria, muito provavelmente dele, e outras rodas, outros acessórios que, tudo indica, são daqueles outros carros. Segundo a polícia, o homem confessou o furto e a retirada dessas peças para venda. Ele foi levado lá para a 110DP, autuado em flagrante, e fica aqui no setor de custódia até, aliás, dessa imagem dá para ver a roda, olha só, aquela roda ali, ó, do Golzinho, do Guilherme, chama Guilherme Fidelis, se não me engano, o proprietário desse veículo, um Gol, lá no bairro de Quebra-Frascos. E esse meliante, né, esse pilantra, vai ser levado para o setor de custódia da Polícia Civil agora no Rio de Janeiro, na Polinter. E o detalhe nessa história é que ele saiu da cadeia há apenas 10 dias. Isso mesmo, 10 dias, ele saiu da cadeia, do presídio, voltou para Teresópolis e furtou 2 veículos em 10 dias, retirou as peças e faria o comércio desse material. E quem alimenta esse tipo de crime? Quem compra uma roda dessa com pneu, um jogo de roda desse, por R$50, por exemplo, que acha vantajoso. Ah, R$50 um jogo de roda com pneu, tá baratinho. Você está ajudando a criminalidade. Então, a gente
dá essa notícia, né, mostrando a eficiência do trabalho da Polícia Militar, conseguiu identificar, prender esse acusado aí de crime. E lembrando que outros carros foram furtados recentemente, né? Então, se você teve veículo furtado, e geralmente são veículos desses anos aí, final dos anos 90, começo dos 2000, carros que têm aí o sistema de segurança mais frágil em relação aos veículos mais modernos. E nas últimas semanas foram vários desse modelo aí, Gol, popular Gol Bola, né? Essa primeira versão desse tipo de veículo. Se você foi vítima desse tipo de crime, dê uma olhadinha ali na região do Matadouro, as margens do Paquequer. Se dois estavam ali, pode ser que ao longo dessa via, na região do Matadouro, que é vizinho ao nosso principal curso d'água, pode ser que o seu carro, ou parte dele, infelizmente, possa estar nesse local. O 30º Batalhão de Polícia Militar produziu um vídeo com 2 policiais da corporação dando algumas dicas de segurança. Felizmente, a gente tem uma cidade bem tranquila, bem segura, justamente por conta desse trabalho preventivo da Polícia Militar, mas nunca é demais ficar atento. Somos da Patrulha Maria da Penha, do 30º Batalhão, e vamos dar algumas dicas de segurança para você. Seja sempre atento aos arredores, em pessoas com atitudes suspeitas. Não ande à noite em locais de pouca visibilidade. Tenha sempre o número da Polícia Militar na descagem rápida. Evite usar o celular quando andando na rua distraída. Além de expor um bem valioso, você facilita a ação de criminosos. Quando de carro, não abaixe a janela para estranhos. Nunca reaja a um assalto. Sua vida é inestimável. Procure memorizar, sem chamar atenção, todos os detalhes possíveis e ligue para a polícia descrevendo todo o ocorrido com exatidão. As medidas de prevenção são importantes para a sua própria segurança. Esteja sempre de olhos abertos e conte com a Polícia Militar. Já a Polícia Civil produziu um vídeo explicando uma situação identificada de golpe envolvendo servidores públicos e estaduais, mas que também podem vir a ser aplicados contra outros servidores, inclusive os servidores municipais, porque é um golpe que envolve os empréstimos consignados. Nós identificamos um golpe bem rebuscado que atingiu diversas vítimas, em especial servidores públicos, oferecendo crédito consignado ao servidor. 10% ficava com a vítima, os outros 90% a vítima repassava para a empresa, que se encarregaria de fazer aplicações com a promessa de um grande lucro e, além de pagar todas as parcelas do empréstimo, elas ainda de tempos em tempos dariam parte desse lucro para a vítima. Só que em determinado momento ela parava de fazer esse pagamento e sumia com o dinheiro da vítima. Desconfie de excelentes oportunidades. Se certificar da confiabilidade de uma empresa, isso pode ser feito na própria internet. E caso você verifique que caiu em um golpe, procure a delegacia de polícia mais próxima à sua residência, pois só assim você estará contribuindo para a sociedade, evitando que outras pessoas caiam no mesmo golpe e ajudando a polícia a identificar e apreender esses criminosos. Mais uma pessoa perdeu a vida em acidente de trânsito, dessa vez um capotamento nas proximidades do quilômetro 70, localidade de Três Córregos. O registro foi feito pelo colega Paulo Vicente. Tá aí, olha só, a rodovia BR-116, altura do quilômetro 73, um acidente, capotamento, aconteceu, onde resultou aí em uma vítima fatal. O veículo é um Voyage, aparentemente aí de ano 80 e alguma coisa. Cor parece verde, acho que é verde, porque tá meio, o tempo tá meio esquisito aqui em termos de claridade, mas parece que é verde. E segundo informações, infelizmente o motorista do veículo veio a óbito no local. As equipes da CRT e da Polícia Rodoviária Federal já se fazem presente aqui no local. Junto com o motorista do Voyage havia uma senhora, a gente ainda não sabe ainda o grau de parentesco da mesma, mas ela está sendo atendida ali no interior da ambulância resgate da CRT e avaliada.
para ver se vai ser conduzida para o hospital, já que ela está consciente e se movimenta bem. Então não tem, talvez ela não tenha necessidade de seguir para o hospital. Talvez se ela assinar a recusa, ela não precisa. Agora são 7 horas da manhã. As equipes do Corpo de Bombeiros estão vindo para o local. Ao que tudo indica, ele perdeu o controle nessa curva aqui, não sabe se ele ficou batendo no paredão. Perdeu o controle dessa curva aqui, subiu no canteiro ali como pode ser visto e capotou. O pessoal do resgate fazendo o recolhimento dos pertences aí da senhora, né? Porque ela pediu, disse que estava dentro do carro e assim foi feito. Tá aí, gente. Paulo Vicente, Grupo Telerepórter aqui, Três Córregos, quilômetro 73 da rodovia BR-116. Em parceria com o Corpo de Bombeiros aqui do município, com o destacamento de Bom Sucesso, o INEA, Instituto Estadual do Ambiente, está realizando o projeto Fumaça Zero, que consiste em manter uma observação frequente de pontos que podem gerar grandes incêndios, né? Viu fumaça no ar é indicativo de incêndio, rapidamente o combate é realizado para evitar uma destruição maior em áreas preservadas, também prejuízo para comunidades diretamente, né? A gente tem um vídeo aqui produzido pelo INEA, né? Com uma direção do INEA, como uma funcionária do INEA aqui em Teresópolis, fazendo um balanço dessa primeira etapa de trabalho do Fumaça Zero. Eu sou Natália, servidora do INEA e fiscal da Superintendência Regional do Piabanha. Desde 2018, eu trabalho em conjunto com a equipe do Parque Estadual dos Três Picos, Núcleo Hermitage. Em 2020, numa iniciativa pioneira de um oficial bombeiro militar da gestão do Parque Estadual Três Picos e da Superintendência do Piabanha, iniciamos a Operação Fumaça Zero. Como resultado dessa campanha de conscientização e prevenção dos incêndios florestais na nossa região, em 85 dias, com 12 órgãos envolvidos, conseguimos reduzir 50% das ocorrências de fogo e vegetação na área do parque e na área do nosso município. Em 2021, o INEA, órgão vinculado da Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, institucionalizou a Operação Fumaça Zero. Esse ano, teremos uma grande mobilização e uma campanha preventiva ao combate aos incêndios florestais e às queimadas. Contamos mais uma vez com a equipe do Parque Estadual Três Picos. Parabéns, pessoal! O INEA disponibiliza alguns canais de comunicação para que você denuncie e contribua, né, para evitar queimadas. Vamos a eles. Em caso de queimadas e incêndios florestais na área do Parque Estadual dos Três Picos, os telefones são 193 e 2649-6847. Tem ainda ali o site, né? falabr.cgu.gov.br ou os contatos do Núcleo de Atendimento ao Público do INEA. Telefone 21 2334 5974 e ainda diretamente no site do Instituto, inea.rj.gov.br. Esses são os contatos aí para caso de incêndio, né, na área do Parque Estadual dos Três Picos. Na dúvida, você não sabe se está na área dos Três Picos ou não, ligue diretamente ao 93, né, seja mais ágil aí na comunicação e assim você pode contribuir para evitar que, às vezes, um pequeno incêndio, uma pequena queimada se torne aí uma situação sem controle, causando prejuízo para todos nós. Recebemos hoje na redação do Jornal Diário, Diário TV, o deputado estadual André Correia, que falou de alguns pontos do seu trabalho na Alerj, principalmente aqueles relacionados aqui a Teresópolis, né, aos contatos, aos trabalhos feitos pelo deputado voltados aqui para o nosso município. Inicialmente, né, destaca a importância dessa proximidade com o município, com a nossa Teresópolis. Eu acho que isso é uma obrigação, né? Eu estou no meu 7º mandato, né, e talvez essa longevidade desses 7 mandatos é muito fruto disso, né? A gente está sempre perto, sempre ouvindo. E Teresópolis em especial, porque eu desde 2012, né, eu
tenho residência aqui, né? Então, essa semana mesmo falando com a minha esposa, né, que a gente tem o desejo de envelhecer aqui em Teresópolis, né? Então, além de ser uma obrigação de trabalhar pelo dia a dia de Teresópolis, tem esse lado pessoal de carinho. Já convivo com essa cidade assim de perto, vindo aí praticamente de 15 em 15 dias, né? Vivenciando a cidade, conhecendo a cidade, indo no supermercado, enfim, indo na padaria, né? Enfim, então assim, eu me sinto já uma pessoa que convive com o dia a dia de Teresópolis. Então isso não é nenhum favor, é obrigação estar no dia a dia e ajudar a cidade. Bom, André, além do trabalho como parlamentar, você já esteve à frente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, e também a gente percebe que nessas duas funções você sempre teve muito essa preocupação com a questão ambiental, inclusive aqui em Teresópolis, né? Eu queria que você falasse dessa relação meio ambiente, parlamentar e o município, né? Já que é um município que é cercado por parques, que tem uma necessidade de um olhar mais apurado nesse sentido. Teresópolis, enfim, tem essa questão ambiental muito forte. A gente solidificou na época da nossa gestão e hoje está praticamente pronto. Em breve o governador deve estar comparecendo aqui para inaugurar, né, que é a nova sede do Parque Estadual dos Três Picos, ali no Vale da Revolta, né? Trabalhamos muito aqui no sentido de combate à enchente, né, com o programa Limpa Rio, né? Trabalhamos assim no sentido também de projetos socioambientais, sobretudo muito voltado ali à realidade do Hermitage, projetos de reciclagem, de coleta seletiva, enfim, de trilhas, né? Então o próprio vereador Rangel, na ocasião, era a pessoa que liderava esse processo aqui como chefe do Parque Estadual dos Três Picos, e tem várias outras demandas. Trouxemos para cá, e isso infelizmente hoje não anda bem, né? Hoje deixando claro que do ponto de vista objetivo da gestão ambiental eu não participo, ou seja, não participo da gestão ambiental do Estado, acompanho como devo acompanhar como deputado, mas eu não participo, não tenho companheiros próximos na gestão. Enfim, mas é um tema que Teresópolis precisa estar sempre antenado, porque é uma das vocações centrais de Teresópolis e eu tenho trabalhado por isso. Bom, André, uma ação que você é lembrado nos tempos mais recentes aqui em Teresópolis em relação à questão da Hermitage, da Fazenda Hermitage, que foi necessário fazer uma intervenção, né, para que o espaço pudesse ser ocupado. Algumas pessoas até comentam que se não fosse a intervenção, provavelmente os prédios estariam abandonados até hoje sem ocupação. Só que agora, os prédios ocupados, a próxima etapa é trabalhar a regularização dessas moradias, né? Como é que está esse trâmite? Olha, eu tenho um carinho especial, aliás, isso por esse tema, pelas pessoas que estão lá, né? O Estado ficou muito em dívida com essas pessoas, foram anos, né, até que essa solução viesse, e você veja como são as coisas, né? Até hoje não tem o viaduto, e eu sabia que isso ia acontecer pela dificuldade financeira do Estado, e não era justo ficar esperando aquele viaduto, né, para que as pessoas pudessem ocupar. Realmente foi uma coisa que a gente pode chamar assim que não foi normal, né, mas em que pese todos lá foram sorteados, ou seja, ninguém está lá sem um contrato assinado com a Caixa, ou seja, isso nem era o Estado que fazia esse filtro, o sorteio e toda a organização de quem ia morar lá, a seleção, a Caixa que produziu isso aí, né? E óbvio que tem aqui uma denúncias aqui e acolá. Na minha época, a gente inclusive abriu um site para que as pessoas pudessem denunciar irregularidades, e essas irregularidades foram todas encaminhadas ao Ministério Público. Hoje são 1.600 contratos assinados, cada morador de lá tem um contrato assinado com a Caixa, né? Eu essa semana mesmo, em reunião com a Secretaria de Habitação, que está cuidando agora desse processo, me informou que lá existem na ordem de 50 e poucos apartamentos que ainda podem ir a sorteio, que não, em tese não estariam ocupados, ou podem até estar ocupados de forma irregular. Agora, é importante nessa questão do Hermitage o seguinte: o contrato especifica, né, esses contratos que são feitos de Minha Casa Minha Vida, né, que agora é Casa Verde e Amarela, as pessoas têm lá, quando assinam o contrato, elas se comprometem a não vender o imóvel e nem alugar por um período de 10 anos. Né? Isso está assinado. Cada um que foi lá, se pegar o seu contrato, vai ver essa questão. Né?
Inclusive, o subsecretário Paulo Simões me confirmou isso. Eu confesso que eu não li esses contratos, óbvio, eu não li, mas ele me confirmou que, do ponto de vista da legalidade, ninguém pode vender esses imóveis num horizonte de 10 anos, enfim. Então, para você ter escritura, ter RGI, que é o que a gente está trabalhando, né, esse prazo impede. Eu sei que tem pessoas, você pode até discordar, achar que isso não é justo, mas como foi um investimento do Estado e ninguém pagou nada para estar lá, essa é uma regra que não é só aqui de Teresópolis, é uma regra do Brasil em todo, desses programas iguais o que aconteceu no Hermitage, né? Então, assim, eu sei que isso é um pouco frustrante, né? Mas é o fato da lei que a gente não tem como contornar isso, né? E isso vem, de certa forma, prejudicando. O Paulo Simões, que é o subsecretário, hoje mesmo eu vou ter uma reunião no final do dia com os síndicos, vou estar lá hoje no final do dia, e provavelmente na semana que vem nós vamos fazer essa reunião do subsecretário de Habitação com os síndicos do Hermitage, para colocar essas questões. A gente está muito limitado do ponto de vista legal para avançar. Bom, outro tópico relacionado ao Parque Hermitage são a continuidade das obras, né, que já estavam previstas desde o começo, algumas não saíram, uma em andamento, é a creche municipal, né? Você tem acompanhado também essa obra? Sim, não, veja bem, ainda como secretário a gente licitou essa obra, né, dessa creche, que é uma creche, eu estive lá visitando, agora as obras retomaram a velocidade, né, e tudo leva a crer que até o final do ano a gente vai estar inaugurando essa creche, feita pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e a gestão da creche vai ser da Prefeitura, né? Ou seja, a Secretaria só constrói e está entregando para a Prefeitura. Era uma demanda antiga. Na edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis, uma reportagem com todos esses dados relacionados às questões do Parque Hermitage, regularização, obras, creche, esgoto, tudo que está em aberto nesse bairro, né, que é o bairro mais novo de Teresópolis, que foi construído para atender as vítimas da tragédia de 2011. E na próxima edição do Boletim, a segunda parte da entrevista do André Correia, falando de Supera Rio, que é um crédito, um auxílio emergencial, né, oferecido pelo governo do estado, crédito para microempreendedores e também questões relacionadas à Covid-19. Atenção, você que está com as contas da SEDAI em atraso, né, nesse momento de crise financeira gerado pela crise sanitária da Covid-19, muita gente acabou deixando as contas acumularem e tem medo de ficar sem a prestação do serviço. O PROCON do Estado do Rio está intermediando uma negociação para que essas dívidas sejam quitadas de maneira mais fácil. E detalhe, essa reunião, esse encontro, né, do PROCON será feito de forma virtual. Após os mutirões do PROCON com as principais concessionárias, chegou a vez da SEDAI. E dando continuidade ao projeto de ajudar os consumidores do Estado a negociar as dívidas, já que muitos tiveram dificuldades em pagar as contas devido à pandemia, o PROCON irá promover um grande mutirão com a SEDAI e aqueles que estiverem inadimplentes há mais de 60 dias poderão participar do evento, que será totalmente online. A concessionária também irá analisar a prescrição dos débitos com mais de 5 anos. As inscrições estarão abertas entre os dias 7 e 9 de junho, através do formulário publicado nas redes sociais oficiais do PROCON. A concessionária comprometeu-se com o PROCON a fazer condições favoráveis aos consumidores e, pela primeira vez, as dívidas poderão ser parceladas em até 60 vezes, sem entrada, juros e multa. As negociações entre os consumidores e a SEDAI acontecerão entre os dias 21 de junho a 30 de julho, por intermédio de um servidor do PROCON que atuará como mediador. Nós estamos muito satisfeitos com as condições e com o acordo que a SEDAI fez com o PROCON, porque o consumidor poderá pagar a dívida em até 5 anos. E nós acreditamos que assim nós estamos conseguindo ajudar inúmeros cidadãos fluminenses. Mais informações sobre essa ação do PROCON você também vê na edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis. Lembrando que aos fins de semana, além da nossa versão digital, tem a versão impressa do diário nas bancas.
Recentemente falei aqui de um feito realizado por 2 atletas locais, atletas do ciclismo, o Ailson e o Gustavo, que saíram de Teresópolis até Aparecida em uma pernada só, puxaram direto 310 quilômetros. Agora, eles pretendem colocar em prática outro desafio, querem se superar novamente, seguindo em um dia só, daqui até o Espírito Santo, 420 quilômetros. Mas, dessa vez, além de se desafiar, eles querem ajudar o próximo. Então, antes da realização dessa atividade, dessa grande puxada de bicicleta em um dia só, eles começaram uma campanha de arrecadação de alimentos. Está aí, ó, desafio ciclístico, dia 19 de junho, Teresópolis, Guarapari, 420 quilômetros. Olha só, de Teresópolis até Guarapari, no Espírito Santo, 420 quilômetros. Porém, até lá, eles já estão fazendo a arrecadação de alimentos. Se que puder ajudar, né? A gente sabe que muita gente está passando dificuldade nesse momento aí da pandemia e tem gente que está precisando, né? 1 quilo de arroz vai ajudar muito, 1 quilo de feijão. Então, se você puder ajudar essa campanha, faça sua doação lá na Casa de Portugal, ali no centro da cidade. Casa de Portugal é o ponto de coleta dos alimentos que serão doados para instituições aqui do município. Ou se você não puder ir fazer compra, deixar o alimento lá na Casa de Portugal, você pode doar qualquer quantia também, que o Gustavo e o Ailson vão comprar os alimentos, vão fazer aquela prestação de contas depois. Estão os contatos aí, ó. Faça uma foto aí, ó. Tem a conta da agência, conta bancária do Gustavo e também uma chave Pix, né, que é essa modalidade de transferência aí. Se você puder ajudar, vai ser legal, né? Eles estão se dedicando, treinando para realizar esse desafio ciclístico e agora vão arrecadar alimentos também, né? A meta é arrecadar aí 1 quilo de alimento por cada quilômetro percorrido, né? Teresópolis até o Espírito Santo, 420 quilômetros, então a ideia deles é arrecadar pelo menos 420 quilômetros. Lembrando que temos outra campanha parecida dessa aqui na cidade, que é feita pelo Delino Tomé, que é um ultramaratonista, corredor aqui de Teresópolis, e vai a pé, correndo, né? Daqui até Aparecida também, e com essa campanha de arrecadação de alimentos ao longo do percurso. Na próxima quarta-feira, o Delino Tomé vai estar no programa do Hélio Carracena, explicando melhor como será essa sua campanha. Vamos dar uma olhada no painel Covid agora, mas de maneira diferente, para saber quantas pessoas já foram imunizadas aqui no município. Está aí informações, né? Demos até uma borradinha nos outros dados, logicamente eles são muito importantes, mas hoje a ideia é falar da vacinação. Até o momento, Teresópolis recebeu, em primeira dose, 50.743 pessoas receberam em primeira dose a vacina. A segunda dose, que é aquela que é fundamental para que seja completado aí o ciclo de imunização, 24.225 pessoas. Segunda dose de vacina, isso é um número alto, mas, logicamente, estamos longe ainda do objetivo, que é chegar a 70% da população, né? Pouco mais de 10% recebeu a segunda dose. Assim que esse público todo da primeira e a segunda se encontrar, aí sim a gente começa a chegar perto de um número ideal para que a cidade fique segura em relação à pandemia, né? A vacina é o único caminho seguro para a gente sair desse momento que a gente vive. Até lá é bom cada um fazer a sua parte para evitar aí a contaminação pela Covid-19. Lembrando que a partir do próximo dia 10, semana que vem, será retomado o calendário de vacinação por faixa etária. Até então estava sendo vacinado aí o grupo prioritário. Várias pessoas no grupo prioritário receberam. E agora, a partir do dia 10, começa de novo com mulheres a partir dos 59 anos, na quinta-feira, dia 10. Aí na sexta, homem de 59 anos. Durante todo o mês de junho tem um calendário aí para atender esse público, na casa dos 50 anos. Homem um dia, mulher no outro. E ao longo aí dessa semana, a gente vai divulgando para que você não tenha dúvidas. Se você já quiser ver todo o calendário, basta acessar a nossa página lá no site do Diário, netdiario.com.br, que tem lá o calendário de vacinação para todo o mês de junho. Chegou agora a hora da colaboração da fisioterapeuta Isabel Pérez, né? Geralmente ela vem acompanhada do Pedrinho Pérez, de 4 anos, que sempre dá um show aí nas dicas de saúde mental, dica de alimentação, mas hoje o Pedrinho deu uma descansada, né? Saiu hoje, o Pedrinho focou na Peppa Pig, e hoje trabalha só com a mamãe Isabel, a fisioterapeuta, que vai falar de um assunto sério, né?
além das questões da fisioterapia relacionadas ao tratamento, ao enfrentamento pós-Covid, a Clínica da Isabel tem diversas outras frentes de trabalho, como, por exemplo, a nutrição. Olá! Hoje eu estou aqui com o Dr. Bruce Tederici, ele é nutricionista e naturopata. Dr. Bruce, época de Covid, pandemia, como a nutrição e o seu tratamento podem auxiliar esse paciente que teve Covid? Interessante que, olá pessoal, o interessante é que nesse período de Covid fica nesse negócio, né? Vacina, eu tomo medicamento, o que eu faço? Na verdade não existe um remédio comprovado para se tratar da Covid. O que a vacina faz na verdade? Ela simplesmente te dá, aumenta seus anticorpos para aquele vírus, ou para aquela bactéria, enfim. O que a nossa imunidade faz? A mesma coisa, se você tem uma imunidade forte, né, resistente, é melhorar a nossa imunidade. É melhorar a dieta, é tomar vitaminas, tá, suplementações. É lógico, a gente precisa ter uma dieta regular, é necessário dormir bem, tá? Então uma alimentação saudável, comer na hora certa, bastante fruta, legume, verdura, se alimentar de forma corretinha, suplementação à base de vitamina C, zinco, vitamina D, tá? São alguns ingredientes que a gente consegue aí melhorar a nossa saúde, tá? E nos estar melhor preparados para enfrentar esse vírus aí que infelizmente tem atormentado muitas famílias brasileiras no mundo todo, né? Pois é, antigamente falava que nós somos o que nós comemos. Hoje em dia a gente pensa que nós somos como o nosso corpo reage ao que nós comemos, né? O que você diz em relação à alimentação e ao seu tratamento para preparar o nosso corpo a reagir melhor? Primeiro, uma desintoxicação. Então a gente começa fazendo uma limpeza do organismo. É igual assim, eu não consigo jogar uma água limpa para limpar um ralo se ele está entupido. Eu preciso primeiro limpar aquele ralo. Intestino, prisão de ventre, é muito comum as pessoas terem prisão de ventre. Estou falando aqui, eu tenho certeza que muitos de vocês estão pensando, poxa, eu tenho dificuldade no banheiro, tenho o intestino ressecado. Isso aí atrapalha no processo que você acaba absorvendo algumas vitaminas, alguns nutrientes. Eu até numa rádio, umas semanas atrás, sobre a questão do zinco, por exemplo, que é um mineral importante. Por que tem algumas pessoas que tem a falta de paladar quando pega Covid? Porque o zinco ele se perde. Então a falta de zinco você tem a perda do paladar. Tá? Então é importante estarmos suplementando, tratando, desintoxicando o organismo para que eu possa repor aquilo que de fato estava baixo. Os exames também a gente solicita, né, para alguns que é necessário que não tem, a gente pede os exames para a gente poder fazer um acompanhamento melhor e suplementar aquilo de fato que precisa para restabelecer a saúde do paciente. Muito legal pensar dessa forma de como a gente pode tratar esse pós-Covid, né? Lembrando a vocês que nós temos uma turma pós-Covid aqui na clínica, com uma equipe completamente especializada e dedicada, com o doutor que vai fazer essa avaliação do paciente, dar esse pontapé inicial e você aí mantendo seus exercícios respiratórios, mantendo a sua capacidade respiratória, vai se reabilitar. O interessante é que lá em São Paulo, por exemplo, onde um dos consultórios de São Paulo, tem 2 locais em São Paulo. Lá, pessoas pós-Covid têm procurado bastante e cansadas, tá? Ofegantes, pessoas com não é mais a mesma coisa, a disposição que tinha e depois do Covid, né? Então nós iniciamos o tratamento de desintoxicação, a reeducação alimentar e com a suplementação. As pessoas têm ficado jóia e têm recuperado de volta como era antes. Então é importante fazer esse processo para que você venha aí ter de volta ânimo, saúde, que é o que interessa. Né? Muito bom, doutor Bruce, obrigada, foi um prazer te receber aqui. Nada, eu que agradeço. E vocês venham, gente, venham em busca de sua saúde, do seu corpo saudável, que aqui nós podemos te ajudar. Vamos agora ao quadro do jornalista e historiador Vanderlei Pérez, sempre abrindo aí o baú do Promemória com uma grande colaboração histórica do nosso município ou da nossa região.
Em sua passagem por Teresópolis na eleição de 1989, na campanha presidencial daquela época, que ganhou, o Collor chegou em primeiro, o Lula em segundo, o governador do Rio, Leonel Brizola, passando por Teresópolis, deixou aqui bons registros de políticos daquela época que o acompanharam nessa visita à cidade. Nós temos 3 flagrantes para mostrar para você hoje. A primeira imagem delas é o Brizola com o professor Falcão, o Chinaíba, Roberto Teixeira, Paulo Maia, na esquina do Império. Temos ainda o Brizola com Vidocq Casas, Chinaíba, Oséias Rios também, tá? E nessa comitiva do Brizola, acompanharam o Brizola, o Saturnino, que era companheiro de partido, e também o Índio Juruna, que acabou se elegendo deputado federal com expressiva votação. Pouca gente lembra ou sabe desse fato do Juruna ter sido eleito, e com alguns votos de Teresópolis. Veja bem como é que são as coisas, né? Essa eleição de 1989, de já 30 anos atrás, ela é interessante porque, embora a eleição tenha ficado em todo o país praticamente em torno do Lula e do Collor já no primeiro turno, em Teresópolis, o Collor chegou em segundo lugar e o Lula em quarto. Ganhou aqui o Brizola, com 22 mil votos. O Collor chegou em segundo com 20 mil votos e o Lula fazendo apenas 7 mil votos. O Mário Covas, que é talvez um dos grandes pecados da política nacional, não ter deixado se eleger presidente da República um político dessa envergadura, né? Mário Covas, fez apenas 8 mil votos aqui em Teresópolis naquele primeiro turno, numa eleição em que foram candidatos 21 candidatos naquela eleição de 1989. E então, no segundo turno, vai ganhar o Collor do Lula, com uma diferença razoável em nível nacional, mas em Teresópolis com 36 mil votos para o Lula e 30 mil votos apenas para o Collor, que ganhou. Ou seja, Teresópolis sempre procurou votar um pouquinho diferente dos demais municípios do país, né? Então, fotografia do dia, imagens de Brizola em Teresópolis, acompanhado dos caciques políticos e dos políticos daquela época, 30 anos atrás, em nossa cidade. É isso. Essas e outras notícias você confere em nosso site netdiario.com.br. Lembrando que no fim de semana temos também a versão impressa do jornal O Diário de Teresópolis. Mais informações você também vê na barrinha de notícias da Diário TV e também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E para você que acompanha nossa programação pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!